seja muito bem-vindo ao canal Louise Crovesi. E no vídeo de hoje eu quero conversar sobre um tema que é dosagem de pré-bióticos. Vamos conversar sobre isso que é imprescindível para a sua conduta nutricional, nutri e para você não errar mais. Então, bora lá? Bom, pessoal, aqui no canal a gente tem alguns vídeos falando sobre pré-bióticos, sobre os outros suplementos. Eu vou deixar até linkado aqui alguns deles para você assistir, caso você não tenha assistido e tenha interesse em assistir. É importante saber e conhecer esses elementos que a gente pode utilizar, recursos, né, para ajudar na modulação da microbiota intestinal. E hoje eu queria focar na quantidade de pré-bióticos que a gente pode prescrever. Uma vez que em 2017 a gente teve uma mudança no conceito de pré-bióticos, onde ampliou esse conceito e outros elementos dietéticos passaram a ser considerados também pré-bióticos. No conceito inicial de 1900 e bolinha, dizia-se que eram fibras fermentáveis pela microbiota e blá blá blá, como pré-bióticos. E isso se resumia muito aos oligosacarídeos, quinolina, frutoligosacarídeo, galactoligosacarídeo, entre outros. Com a ampliação de para substratos que os micro-organismos utilizam, e isso traz um efeito positivo na saúde do hospedeiro, a gente incluiu então o ômega 3, algumas fibras que são mais fermentáveis, que não são os oligosacarídeos, e também compostos fenólicos e fitoquímicos. E isso acabou ampliando o leque de possibilidades, tanto de suplementos, como também de nutrientes via dieta que a gente pode estimular para fazer com que esses micro-organismos cresçam. Então, a primeira estratégia super importante é trabalhar com esses elementos na dieta, para a gente estimular os micro-organismos presentes na microbiota do indivíduo e fazer com que eles se mantenham algo mais a longo prazo, de manutenção. O suplemento ele vai ser pontual. A ideia nunca é que o suplemento seja algo contínuo para o resto da vida, salvo algumas situações de doenças, de pacientes que tomam medicação que vai ser de uso contínuo e que possa comprometer a microbiota. Mas, no geral, pensando num indivíduo que não tem um comprometimento da microbiota dessa forma, tenha sido algo pontual, como um estilo de vida que precisa ser melhorado, a gente pensa sempre em trabalhar a dieta. E esses elementos podem estar contidos na dieta porque são todos provenientes da alimentação. Mas com relação à suplementação, a quantidade e até mesmo a quantidade dietética, a gente tem muito bem consolidado na literatura a quantidade de oligosacarídeos. Como eu comentei, em 1900 e bolinha, esse conceito surgiu. Então, estudos foram feitos e viu qual quantidade mínima, qual quantidade máxima vai ter esse efeito benéfico sobre a microbiota. Então, vamos lá para a quantidade, iniciando em oligosacarídeos. O que a gente tem de recomendação? A partir de 2 gramas para indivíduos adultos, a gente tem efeitos positivos sobre a microbiota intestinal. E para crianças, a gente vai ter uma recomendação de 1 a 3 gramas, não podendo passar desse valor, porque, obviamente, é uma quantidade máxima que as crianças toleram e a gente não vai passar. E qual seria a quantidade máxima, então, para adultos, A literatura recomenda até 31 gramas, não observando efeitos colaterais. Mas vamos a uma polêmica. Há uma certa controvérsia com relação a essa quantidade máxima e efeitos colaterais, porque muitos estudos de intervenção eles não avaliam os efeitos colaterais ou não deixam claro de quantidades elevadas. Se a gente for observar os suplementos no mercado manufaturado, a maioria deles tem uma quantidade de 5 a 6 gramas, não passando dessa quantidade. E, obviamente, se a gente parar para pensar, 31 gramas é uma quantidade muito elevada
e que provavelmente vai causar sim efeitos colaterais na maioria das pessoas, uma vez que eles são muito fermentáveis. Há relatos na literatura de indivíduos que em quantidades, mínimas de 2 gramas já apresentam efeitos colaterais e são aquelas pessoas mais sensíveis. E muitas vezes a gente não vai saber o paciente que é mais sensível e aquele que vai ter uma melhor tolerância daquele prebiótico para fazer então essa prescrição. O que eu sempre recomendo e eu falo nos meus cursos e palestras é que quando a gente pensa em quantidades mais elevadas, e aí eu diria que um ponto de corte seria de cerca de 8 gramas, a gente pode pensar em fracionar essa quantidade em 2 dosagens ao dia, que ficaria 4 gramas em cada momento do dia, pela manhã, pela noite, e aí vai ser o combinado do profissional com o seu paciente. Por que 8 gramas? Não tem na literatura falando, tem que ser 8 gramas, é esse ponto. É da minha cabeça? Mais ou menos, mas tem uma lógica por trás no embasamento científico. Se a maioria dos estudos trazem quantidade de 5 gramas e se a maioria dos suplementos que a gente tem no mercado tem essa quantidade, por que não a gente fracionar em quantidade próxima a isso? Você pode também trabalhar com fracionamento ali no caso de 10, fracionando 5 e 5. Mas como eu acho que o 8 já é algo bem elevado, bem acima desse número 5, 6 gramas que a gente encontra de produtos manufaturados, então eu acho interessante já começar a partir desse valor a fazer esse fracionamento para minimizar esse impacto negativo, principalmente em pacientes que são mais sensíveis e que às vezes a gente não sabe se ele vai responder dessa forma. Uma outra estratégia é a gente pode começar com dosagens menores, começar com a própria recomendação mínima de 2 gramas por um período e ir aumentando essa dosagem conforme a resposta do paciente. Então faz, sei lá, uma prescrição de 15 dias com 2 gramas e observa como ele vai responder. E depois desse período, colocar a dosagem que você acha interessante. Isso é uma estratégia que você pode utilizar se você não se sentir segura se o paciente vai ou não reagir com efeitos colaterais. Ou também para pacientes que você já tem esse histórico que ao utilizar prebióticos, ele acabou tendo uma reação mais exacerbada, para a gente prevenir, então, esses efeitos colaterais, que a gente espera que passem algumas semanas de uso, tá? Um outro ponto interessante que a gente pode pensar é, dentro desses oligosacarídeos, quais são menos fermentáveis e quais são mais fermentáveis. Então, a gente tem uma ordem onde inulina é menos fermentável e fruto oligosacarídeo é o mais fermentável deles. Então, a gente pode pensar em trabalhar primeiro, inicialmente, com inulina, principalmente se o paciente já tem sintomas de fermentação, flatulência, distensão abdominal, se ele já é um paciente constipado, a gente já pode pensar em trabalhar com algo menos fermentável e depois partir para algo mais fermentável, como fruto oligosacarídeo, para pacientes que já fizeram uso, não teve relato de efeitos colaterais, ou para pacientes que não têm tanta sintomatologia assim de flatulência, não tem esse costume. Então, isso também é uma outra estratégia que a gente pode pensar. Com relação aos outros elementos, como o ômega 3, o que a gente tem de recomendação? Absolutamente nada com foco direcionado para a microbiota. Então, a gente não tem assim, a quantidade X vai ter um efeito positivo na microbiota. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai se basear nos estudos que mostram doses seguras de serem utilizadas que não alteraram alguns parâmetros. Tem alguns estudos mostrando a eficácia do ômega 3 na resistência à insulina e que testaram várias dosagens e que em dosagens mais altas mostrou que ele teve um efeito contrário. Ao invés de melhorar a resistência à insulina, ele piorou. Então, você pode se basear nesse ponto se você estiver trabalhando com paciente que tem resistência à insulina, que tem comprometimento da microbiota e focar na dose em que mostrou resultados sobre a resistência à insulina e que naturalmente vai ter um impacto na microbiota.
Tem um trabalho que mostra que a administração de 500 miligramas de ômega 3 parece modular a microbiota intestinal e ter um efeito similar à inulina com relação à produção de butirato, que é um ácido graxo de cadeia curta que tem um impacto importante na barreira intestinal, nas células intestinais especialmente. Então, pode também se basear nessa quantidade. Com relação à distribuição de quantidade de IEP de DHA, a gente não tem essa informação. Se tem que ser meio a meio, quem tem que ser maior, não tem essa informação. O que a gente tem próximo a uma quantidade é 500 miligramas de ômega 3, que é total, assim, sem diferir EPDHA. Com relação aos polifenóis, né, aos fitoquímicos, a gente não tem nada na literatura que fale de suplementos com a quantidade ideal. A gente tem alguns estudos que mostram determinados fitoquímicos que são mais estudados, como quercetina, resveratrol, e as quantidades que são dadas e o impacto que teve. Outros estudos são feitos com alimentos ricos nesses elementos. Então, isso dificulta a gente ter um direcionamento na hora de suplementar qual substância suplementar e qual quantidade a gente vai ter um impacto na microbiota. Novamente, a minha orientação para você é que deseja fazer a suplementação de fitoquímicos, de compostos bioativos, é se basear nas doses seguras que existem na literatura, mostrando que aquilo ali não traz efeitos colaterais ou algum risco à saúde do indivíduo. Então, esse é o ponto de partida. Quando a gente não tem uma recomendação específica para a modulação intestinal, a gente vai partir no que existe na literatura que mostra que é seguro de ser utilizado em humanos, não em animais, sempre estudos em humanos. E partir daquele princípio e utilizar aquela recomendação. Lembrando que a dieta ela sempre vai ser melhor, sempre vai ser mais efetiva, porque ela vai acabar tendo ali um pool de nutrientes que vão acabar agindo entre si e tendo um efeito melhor do que quando a gente escolhe um único suplemento. Com relação às fibras, que são mais fermentáveis, né? Fibras que acabam sendo fermentadas pela microbiota, a gente vai atender a recomendação que a gente tem de ali cerca de 20 a 30 gramas por dia, né? 25 a 30 gramas por dia, que vai ser muito atendido via oral, via alimentação, né? E em pacientes que têm consumo reduzido, a gente pode suplementar essas fibras, não nessa quantidade total, mas considerando a quantidade que é ingerida via alimentação e o que precisa atingir esses valores, a gente pode então suplementar também para trazer esses substratos e manter essa saúde da microbiota intestinal. Bom, Nutri, eu espero que esse conteúdo te ajude e esclareça em termos de quantidade, de prescrição. A suplementação é algo que é uma dúvida de muitos profissionais deixam de suplementar por não saber como fazer exatamente isso. Realmente é um universo à parte e que muitas vezes a gente não aprende profundamente na faculdade e a gente precisa estudar após a formação para entender mais sobre a suplementação. Se você tiver alguma dúvida com relação a esse tema, deixa aqui embaixo, pode deixar também sugestão de temas que você gostaria de ver aqui no nosso canal para eu gravar esses vídeos para vocês. Eu adoro produzir conteúdo com as dúvidas de vocês, tanto daqui quanto de outras redes sociais que são levantadas. E esse canal é justamente para isso, para ajudar nos seus atendimentos. E a gente se vê então no próximo vídeo. Um grande beijo, tchau!